E aí, gente, beleza? Tudo certo? Espero que sim, que estejam todos muito bem e que estejam animados para mais uma aula aqui no Mundo Métrico Matemática. Falaremos novamente, continuaremos falando sobre limites e dessa vez falaremos de limites laterais, tá? Vamos lá, primeiro eu vou explicar para vocês por que se dá o nome de limites laterais e o que é isso. Bom, nas aulas que a gente trabalhou sobre limites, vocês perceberam que o nosso x pode assumir valores cada vez mais próximos de A, sendo A o ponto interior de algum intervalo, e ele pode assumir valores pela esquerda ou pela direita. Então ele pode usar as laterais de A. Então esse é o conceito de limites laterais. É o estudo dos limites à medida que o nosso x assume valores cada vez mais próximos de um dado ponto pela direita ou pela esquerda. E isso visa estudar o que acontece em relação aos dois lados. Será que pela esquerda e pela direita, em qualquer lado, dá o mesmo resultado? É isso que a gente vai entender agora. Por exemplo, nessa primeira função desse primeiro gráfico, olha só, eu tenho x tendendo a pela esquerda, x tendendo a pela esquerda eu posso representar com essa notação, tá bom? Com esse menos aqui, significa que eu estou tomando valores de A para menor, ou x tendendo a pela direita, com esse maisinho aqui, significa que eu estou tomando valores de x cada vez mais próximos de A, mas nunca menores do que A ou igual, tá? Então é isso, o limite lateral basicamente é isso aí. Então observe aqui o seguinte, ó, se eu tomar um certo x nesse ponto aqui, o que acontece? Observe o seguinte, ó, ele vem aqui até a nossa função, certo? Vem até a nossa função, e olha onde ele vai parar aqui, ó. Eu vou ter um certo f de x nesse ponto aqui, beleza? Mas se eu tomar um x bem perto de A aqui, ó, se eu pegar x agora bem próximo de A, observem o seguinte, que ele vai sair bem próximo desse L aqui. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que cada vez que eu me aproximo de A pela esquerda, não é isso? Eu estou começando da esquerda para a direita. Cada vez que eu me aproximo de A pela esquerda, o nosso f de x fica cada vez mais próximo de L, que é o limite. Agora, se eu tomar um x aqui mais distante de A aqui, ó, olha só, ele vai sair mais ou menos aqui, eu vou ter mais ou menos aqui o valor da nossa função. Então, nosso f de x vai sair mais ou menos aqui, certo? Mas, em contrapartida, se eu tomar um outro x aqui mais perto de A, vocês já devem estar desconfiados que o nosso f de x vai chegar aqui mais perto, nesse ponto aqui. E à medida que eu me aproximo de A, ele vai se aproximar também cada vez mais do nosso L, do nosso limite. O que eu observo nesse padrão? Eu observo que à medida que eu me aproximo de A pela esquerda, ou seja, quando o x tende a pela esquerda, e quando x tende a pela direita, o resultado se aproxima de L. Significa que os limites, tanto pela direita ou pela esquerda, são iguais. Por que eu quero frisar isso? Porque quando os limites laterais, o que são os limites laterais? Os limites laterais é quando tende pela esquerda e pela direita. Quando esses limites são iguais, então o limite todo existe. Então a gente tem que obedecer essa condição aqui, ó. Limite de x tendendo a sem sinal nenhum, tá bom? De uma dada função, ele é igual a L, se, e somente se, o limite com x tendendo a pela esquerda de f de x for igual o limite com x tendendo a pela direita, você já sabe que é pela esquerda e pela direita, da mesma função, é igual a L. Significa que os limites precisam ser iguais tanto pela esquerda quanto pela direita para que o limite geral exista. Caso contrário, o limite não vai existir. Observe ainda que o nosso A, que a nossa f de x nesse caso, não é contínua em A, o que não significa que não existe o limite, isso não tem nada a ver, até mesmo porque o limite procura estudar o comportamento da função à medida que o nosso x se aproxima de A, mas não necessariamente exatamente no próprio A, entendeu? Então é a proximidade que a gente estuda e não exatamente no ponto. Tranquilo, pessoal? Espero que até então esteja tranquilo. Você já pode ir aí curtindo, tem um botãozinho aqui no cantinho da tela, embaixo, você pode clicar já para se inscrever, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro. E eu vou apagar isso aqui agora. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo e rever a explicação que eu dei aqui. Eu vou apagar para a gente trabalhar com essa próxima função desse outro gráfico aqui, que é também um conceito importante. Vocês vão ver qual é a grande diferença. Acredito que vocês já devam estar observando aí. Trabalhando agora com essa função, observe aqui o seguinte, olha só. Eu vou colocar o limite, tá? Vamos imaginar que esse é o gráfico de uma dada função g de x, tá? E com x tendendo a A. O que acontece? Para que isso aconteça, olha só, o limite de x tendendo a A pela esquerda dessa função g de x
deve ser igual o limite de x tendendo a pela direita na mesma função g de x. Vamos observar se isso acontece? Observem comigo o seguinte, ó. À medida que o meu x se aproxima de A pela esquerda, ou seja, x tende a A pela esquerda, é nesse sentido aqui, tá bom? E o que que acontece? Quando x tende a A pela esquerda, se eu pegar um x aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um x aqui, ó, a nossa função vai estar mais ou menos aqui. Se eu pegar nosso x aqui, ó, a nossa função vai estar mais ou menos nessa altura. Se eu pegar um x mais perto de A nossa função vai estar mais ou menos nessa altura. Então, esse limite de x tendendo a A pela esquerda, ele se aproxima do L1. Observe que à medida que eu me aproximo de A pela esquerda, o nosso limite se aproxima de L1, tá bom? Vou colocar aqui embaixo para a gente relacionar. Agora, o que que acontece quando eu aproximo o meu x de A pela direita, ou seja, para valores maiores do que A? Vou pegar um certo valor de x, aqui, ó, olha só. A função está aqui, está perto de L1. Aí você deve pensar, será? Mas observe quando eu pego um valor mais perto de A aqui, ó. Ele se afastou de L1, então ele não está tendendo para esse limite L1, assim como pela esquerda. Observe que à medida que eu me aproximo de A pela direita, o nosso limite, o nosso f de x vai subindo e se aproxima de L2. Então, quando eu aproximo o meu limite de A pela direita, o nosso limite, a nossa função, se aproxima de L2. Então, o que que acontece, pessoal? O limite da função pela esquerda é diferente do limite da função pela direita. Significa o quê? Que esses dois limites são diferentes. Isso implica que, ó, então não existe o limite dessa nossa função g de x com x tendendo a A. Então, pegou, pessoal? Copiou mais ou menos a ideia? A ideia é o seguinte: poxa, calcule o limite dessa função aqui, por exemplo. Como é que eu faço? Eu não consigo simplificar a função, igual a gente viu na aula passada por Birol-Ruffini. Eu não consigo fazer manipulações algébricas para tirar uma indeterminação. Mas será que esse limite existe? Ele é descontínuo em dado ponto? Será que o limite existe? Bom, se você ficar na dúvida, faça o limite lateral para ver. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma função, para vocês verem como é que isso aí vai funcionar. Olha só, eu vou pegar uma função bem clássica aqui, ó. Essa função aqui, ó. O exercício é o seguinte: calcule se existir o limite da função. Vamos lá. Função com x tendendo a 0, dessa aqui, ó. Módulo de x dividido por x. Observe que se eu pegar 0 e substituir, vai dar a indeterminação do tipo 0 por 0. E eu não tenho como simplificar. Como é que eu resolvo essa função? Não cabe Birol-Ruffini, não cabe nada aí. Como é que eu faço isso aqui? Vou tentar pelo limite lateral. Então, se isso aqui for verdade, significa que, ó, o limite de x tendendo a 0 pela esquerda dessa função, eu vou chamar essa função de f de x mesmo, ele tem que ser igual ao limite de x tendendo a 0 pela direita dessa mesma função. Vamos verificar se isso existe? Vamos verificar? Não vou colocar no gráfico porque não tem necessidade, mas olha só, o que é x tendendo a 0 pela esquerda? Se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer um gráficozinho aqui, coisinha só rascunho, tá bom? Se eu pegar x, ó, 0 tá aqui. Se eu pegar x tendendo a 0 pela esquerda e pela direita, qualquer valor que eu tiver à esquerda de 0 aqui, ó, são valores negativos. E qualquer valor que eu tiver aqui à direita de 0 são valores positivos, é ou não é? Então o que vai acontecer aí, ó? Toda vez que x tender a 0 pela esquerda, é um valor negativo. X é menor do que 0. E toda vez que x tender a 0 pela direita, x é maior do que 0. Então se eu pegar essa função aqui, ó, se x for menor do que 0, o que vai acontecer? Se eu pegar um número negativo aqui, ó, colocar no lugar do módulo de x aqui, ó, esse número fica o quê? Fica positivo, certo? Então eu vou ter em cima um resultado positivo. E se eu colocar um número negativo aqui, que é menor do que 0, não é o 0. Ele tende para 0 pela esquerda, não é exatamente no 0. Então se eu colocar um número negativo aqui, fica negativo. Então eu vou obter aqui, no final das contas, um resultado negativo. Então memorize isso aí. Como? O valor que eu substituí aqui é o mesmo valor que eu substituí isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, menos 0,0001, por exemplo, vai dar menos 1 resultado. Vocês concordam comigo? Eu vou ter o mesmo número substituindo com diferença modular. Então vai dar um valor negativo aqui, tá bom? Então o que é que vai acontecer agora, ó? Em contrapartida, se o nosso x for maior do que 0, o que que acontece se o nosso x for maior do que 0? Se x tender pela direita, portanto ele é maior do que 0, e o que vai acontecer aqui na nossa mesma função aqui, ó?
esse resultado aqui, ó, vai continuar positivo, independentemente, porque está em módulo, só que a diferença está no denominador, que agora também vai ficar positivo. Então, terei alguma coisa desse tipo, ó, um número positivo dividido pelo mesmo número positivo. Isso aqui, ó, dá um positivo. Então, repare, pessoal, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, x tende a zero pela esquerda, dá um negativo. E quando x tende a zero pela direita, dá um positivo. Significa que esse limite aqui, ó, dá menos 1, e esse limite aqui, ó, dá mais 1. E os limites são diferentes. Então, sendo essa função g de x, o que acontece? Ó, não existe f de x, né? Não existe o limite de f de x com x tendendo a zero. É isso que essa definição de limites laterais quer nos dizer. Se os limites laterais não coincidirem, não forem iguais, então o limite da função simplesmente não existe. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui essa aula e na próxima aula a gente vai começar a falar de limites no infinito e limites infinitos. Peço que você já se inscreva lá no canal, você pode curtir, compartilhe, faça esse canal chegar no maior número de pessoas possível, tá? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber os novos vídeos que vão aparecer muito em breve. E no mais, muitíssimo obrigado por ficar com a gente até agora, até o final. E um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.